nós estamos diante de um tema, louvado seja o nome do Senhor, e está baseado em um texto bastante conhecido. É um texto bem específico, porque esta passagem bíblica, ela está referida nos hinos que cantamos, ela está referida em várias reflexões, louvado seja o nome do Senhor, que vão ser usadas na igreja. Ela está referida, ela está sendo explícita dia após dia, quando falamos de Jesus. Por quê? Porque Isaías, louvado seja o nome do Senhor, ele é um dos precursores, ele é o profeta messiânico, é aquele que mais profetizou acerca da vinda de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É bem verdade que Isaías vai profetizar nos seus dias, e não vai ser fácil, porque Isaías vai profetizar em um tempo escuro da história de Israel. Isaías vai profetizar em um tempo em que a apostasia, bendito seja o nome do Senhor, era uma prática prazerosa no meio de Israel. O que é a apostasia? Em palavras simples, apostasia é abandonar a fé por opção, é pecar de propósito, é pecar tendo consciência. Apostasia nada mais é ter consciência que a ação é errada e mesmo assim praticá-la. Provavelmente a maioria das pessoas que frequentam a igreja já cometeram esse pecado. Você está aqui me ouvindo e com certeza você já cometeu algo que você sabia que era errado, mesmo assim você fez. Se eu perguntar nessa noite, quantos aqui concordam que mentira é pecado, ou que mentira é algo errado? Porque pecado é uma palavra grega que significa erro. Então todo pecado é um erro cometido. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando lemos a Bíblia Sagrada, nós percebemos isso, que o pecado de apostasia agora havia tomado conta de Israel. E Israel agora não peca por acidente, Israel peca por prazer. Israel sabe que é errado, e mesmo assim ela vai cometer as suas atitudes pecaminosas diante do Senhor. Paulo, no Novo Testamento, ele vai atribuir esse tipo de comportamento como pecado voluntário. E ele vai dizer o seguinte, que o pecado voluntário é como se profanar, é como se você pisasse no sangue de Cristo Jesus. E o escritor do livro dos Hebreus diz que se Deus não teve por inocente quem quebrou o concerto da aliança feita com Moisés, quanto mais aquele que profanar o sangue da nova aliança. Entenda, pecar de propósito é uma afronta contra Deus. Não adianta saber que é errado se você dorme com a consciência tranquila dizendo, eu vou orar de noite e depois eu vou pedir perdão. Há uma diferença quando o pecado é um acidente e quando o pecado é algo prazeroso. Bendito seja o nome de Jesus. Pastor, o arrependimento é o mesmo? Não. Quando você comete algo errado que você não queria, o pesar vem instantaneamente na sua mente e no seu coração. Mas quando você peca de propósito, dificilmente você irá se arrepender, porque é algo premeditado, é algo que você planejou, você combinou, você estudou uma forma para fazer aquilo. Por isso a Bíblia vai deixar claro que o pecado voluntário é profanar o sangue de Jesus. E a Bíblia vai nos mostrar que Israel agora vive esse pecado de apostasia, e Deus tem que levantar agora um homem para falar em seu nome para um povo que ama fazer o que Deus odeia. O pecado de Israel, ele está inserido na lascívia, porque um dos conceitos de lascívia também é ter desprezo pelo que é certo. Então Israel olha para os mandamentos, para os 10 mandamentos. Israel olha para as leis do Senhor, Israel despreza a lei do Senhor. Israel agora vive uma fé totalmente apóstata, vive um Deus apenas de palavras, um Deus apenas das suas canções, e na maioria deles, um Deus apenas das suas lembranças. Bendito seja o nome de Jesus. É tão forte esse período que Isaías vai profetizar, que o texto do capítulo 1 começa dizendo, a Isaías, quando vem profetizar, ele diz o seguinte: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel, meu povo, não me conhece e não entende. Deixa eu te dizer algo: quando você não conhece a Deus, você não consegue entender os seus mistérios e nem mesmo a sua vontade. E aqui está a verdade de muitas pessoas que caminham trópicas no Evangelho, porque elas dizem, eu não sei o que Deus quer para a minha vida, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é a vontade de Deus para mim. Essa é a desculpa que muitas pessoas carregam para não assumir
frieza. Bendito seja o nome de Jesus. Pregador, você está sendo radical. Não estou sendo radical. É a frieza que já tomou conta de muitos, de sorte que ele se acomodou com uma vida fria. Ele já se acomodou em ter certos tipos de pecado que ele não acha que é tão sério assim. Mas uma coisa eu quero te dizer: seja qual for o pecado, ele sempre vai afastar o homem de Deus. Quantos aqui já não leram Isaías 59 dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. Mas o versículo 2 ele escreve dizendo: mas os vossos pecados e as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e faz com que ele vire o seu rosto para que não vos ouça. Uma coisa é dobrar o joelho em consciência com Deus e arrependimento, outra coisa é dobrar os joelhos diante de Deus com a vida de qualquer jeito, achando que podemos trapacear a consciência de Deus. Como assim, mano? É aquela multidão que vive da seguinte forma: eles amam o mundo, mas eles tentam se dedicar ao Senhor com uma vida medíocre. Como assim? Tudo que é do mundo eles conseguem ter em abundância. Não é difícil você pegar pessoas que frequentam a igreja e elas sabem tudo de política, elas sabem tudo de futebol, elas sabem tudo de moda, elas sabem tudo sobre direito, elas sabem tudo sobre faculdades, elas sabem tudo de tudo, mas elas não sabem nem sequer a vontade de Deus para eles. Nós vivemos uma geração que diz: seu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Mas essa mesma geração nem sequer já leu a Bíblia inteira para entender o propósito de Deus para a humanidade. E ao mesmo tempo essa geração que levanta as mãos e dá glória carrega uma vida apática. Por quê? Porque Deus não se amolda, aleluia, a minha vida relaxada. Deus não se convence pela uma lágrima que eu derramei, porque a minha alma está aflita de tanto pecado que eu carrego. Deus não se amolda a uma carinha de triste que eu chego na igreja quando os dias estão difíceis dentro da minha casa. Se tem algo que me apaixona em Deus, é porque Deus é imutável. Isaías 42, versículo 8, ele diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome e eu não mudo. O meu louvor não dou a outro, e nem a minha glória a imagem de escultura. Deus não vai mudar porque o seu sofrimento aumentou. Deus não vai mudar porque o homem se torna mal dia após dia. De que se queixa o homem? Do seu próprio pecado. Escute algo: a apostasia é algo praticado nos dias de Isaías, mas a apostasia também é uma prática prazerosa dos nossos dias. Eu pregava na QS10 e eu disse em uma parte da ministração que a geração que compõe a igreja de hoje, elas tentam ser amigas de Deus, mas elas também tentam ser amigas do mundo. Ao mesmo tempo que ele dá glória, ele conversa coisas imorais. Ao mesmo tempo que ele louva ao Senhor no altar, ele tem prazer em tantas porcarias que o mundo, aleluia, despeja através da internet, da televisão, dos meios de comunicação. E ao mesmo tempo que ele tem prazer em estar na presença de Deus, ele tem prazer consigo mesmo em uma vida carnal. É a teologia, como eu disse lá na QS10, da música de Alexandre Pires: estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser para sempre meu. Tem gente que é assim: o meu coração é de Cristo Jesus, mas as minhas atitudes são carnais. Na igreja eu vou dar glória, mas em casa eu vou mentir para meu pai. Na igreja eu vou dobrar o joelho, mas no Instagram eu vou postar foto nua. Na igreja eu vou carregar uma Bíblia, mas na rua ninguém sabe quem eu sou. Por quê? Porque tentam servir ao Senhor sem abandonar o mundo. Tiago escreve: não é mesmo o mundo nem o que no mundo há, porque todo aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Todo aquele que se tornar amigo do mundo constituiu-se inimigo de Deus. O que me pesa a consciência acerca do pecado é saber que aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Deixa eu dizer, você tem consciência do que é viver um dia sem o amor de Deus?
Pecar não lhe traz mais preocupação. Pecar não lhe tira mais o sono. Não lhe põe mais de joelhos. E as pessoas cultivam pecados na igreja. E vai criando grupos de cultivação de pecado. Não fala com ela mesmo não, porque ela é muito fofoqueira. Não confia mais em ninguém não. É aquele conjunto e vai cultivando o pecado. E aí nós chegamos num dia de festa como esse, e nós queremos que a glória de Deus se manifeste. Nós queremos que os milagres aconteçam, ei, quando na verdade Deus está chamando o seu povo ao arrependimento. Quando na verdade Deus está dizendo: caído, se levante, bendito seja o nome do Senhor. Escute algo aqui. A apostasia faz com que o público que vai à igreja se acostume com o pecado. Não é pouco o número de pessoas que vivem de vista grossa para o que é errado. Não é pouco o número de igrejas que só carregam uma liturgia religiosa sem poder de Deus. Caminham tantas igrejas, irmão. Tem igreja que pode, tem igreja que tem que ser com terno, tem que ser com gravata, tem igreja que é cabelo preto, tem igreja que não pode ter cabelo, tem igreja que é com barba, tem igreja que é sem barba, que não faz isso, que faz aquilo, e bate palma, outra não bate palma, pode usar saia, outra não pode, corta cabelo, corta, e vai virando tudo isso. E tudo isso é tido como santidade, mas não passa, aleluia, de muitas vezes de esconder, aleluia, a veracidade da palavra. Porque muitas vezes na mesma igreja que contém esse tanto de coisas, nós temos que encontrar líderes afeminados, regentes afeminados, homens sem virilidade, mulheres pra frente, mulheres que muitas das vezes perderam a noção. Mas vamos carregando uma indumentária, carregamos uma Bíblia grande, carregamos o nome. Eu sou assembleiano. Deixa eu te dizer, eu não quero saber se nós somos assembleianos. O que Deus quer saber é se você é salvo, é se você ainda tem o nome escrito no livro da vida. Israel carregava a promessa mesmo vivendo em pecado. Não toleramos algumas coisas, mas abrimos. É assim, ó: coa um mosquito, mas engole um camelo. Quais são os nossos padrões para o evangelho? Porque as pessoas não frequentam mais as nossas igrejas, porque está de... Eu não sei se cada lugar tem uma questão específica. Você já viu a dificuldade que é para uma pessoa se converter no ano? Você consegue contar quantas pessoas já se converteram esse ano aqui? Quantos jovens vocês já ganharam esse ano? A luta de vocês é onde vai botar pessoas, ou a nossa luta é quem nós vamos perder? Nós estamos lutando para não perder membro. Na verdade, nós temos que estar lutando para saber onde íamos colocar a pessoa, porque a promessa de Deus é crescer e multiplicar. Mas nós, na tentativa de não se acabar, nós ficamos nos conservando. Nós temos medo, aleluia, de ir lá fora, e esse medo de pessoas se desviarem não deixa pessoas ser formadas aqui para ser luz lá fora. A maioria dos jovens tem medo de enfrentar o mundo. Quando o cara lá fora se perde. Por quê, pastor? Porque a essência do Espírito Santo ainda não impetrou no coração. Quantos homens e mulheres que no dia da sua aflição se perdem de Deus? Será que é esse o evangelho que Deus quer para nós? Bonitinho de festa. Na festa todo mundo vem para o culto, todo mundo vem alegre, glória a Deus, aleluia. Culto de semana é uma porcaria. Deixa eu te dizer, nós pregamos um grande avivamento. Vai surgir um grande avivamento. Vai mesmo. Pastor James, o avivamento virá. Mas a pergunta é: participaremos dele? Deus vai te incluir com a vida que você tem na presença dele em parte desse avivamento? Será que você é a luz de Deus que vai resplandecer entre as trevas? Ou Deus vai ter que levantar uma geração para nos acordar? Ou Deus vai ter que levantar outros pastores, aleluia, para preservar a palavra? Será que Deus vai ter que levantar outros jovens para nos acordar? Porque é isso que Israel está vivendo. Esse texto ele carrega uma certeza. Aleluia. Olha, ele diz o seguinte:
E o Senhor não cansa nem se fadiga. Mas ele diz o seguinte: que os velhos se cansarão e os jovens certamente cairão. Ou seja, o cair é do homem. A Bíblia diz que o justo ainda que ele caia 7 vezes, de todas o Senhor o levantará. Aí Isaías está dizendo: no tempo de apostasia em que o pecado é celebrado, é certo que os jovens irão se perder, que irão cair, mas eles só não continuarão prostrados se eles aguardarem no Senhor. Às vezes eu fico pensando, há 14 anos atrás Jesus Cristo me salvou, e pensando agora, depois desses 14 anos, eu fico: meu Deus, eu já fui salvo em um tempo de frieza. Aleluia, eu fui salvo em um tempo já de dificuldade. Desde que eu vim para a igreja em 2008, já foi difícil ver jovens orando, homens de Deus ensinando a palavra. As igrejas eram pouco frequentadas mesmo, parece que era mais uma liturgia. E eu estou aqui dizendo: vai vir um avivamento, talvez um avivamento que virá para nos resgatar de uma frieza que a gente não sabe como sair. A Bíblia está deixando claro, Isaías disse: olha, os jovens vão cair, isso é certo, mas ficar prostrado tem uma condição. Pastor, se isso tem a ver com jovens, tem a ver com todos nós, porque todos nós já passamos pela juventude. Talvez caímos na juventude e nem percebemos. Estamos suspirando aos poucos. Irmãos, deixa eu te dizer algo. Quando a palavra de Deus nos exorta a uma vida de santidade, não é porque é aquela coisa chata, um negócio pesado, não. É porque Deus quer que a igreja viva com responsabilidade. A santidade da igreja não é medida pela veste, não é medida pela vaidade que os homens ou as mulheres têm. A santidade da igreja é medida pela responsabilidade que ela pegou no Senhor e se esforça para fazer. O irmão citou o exemplo aqui da águia, que ela vai lá e se renova. Mas sabe como que a águia faz com seus filhos? Depois, se você pesquisar, o ninho de águia, ele é feito de uma forma diferente. Todas as aves colocam ali folhas para que o ninho fique mais aconchegante possível. O ninho da águia não, ele é feito com espinhos. Ele é feito com espinhos pontiagudos. Para quê? Para que à medida que o filhote for crescendo e criando peso, os espinhos os forçam a sair do ninho. Por quê? Porque a águia entende: eu não posso ficar aqui mantendo eles para sempre. Eles têm que aprender a voar. Eles terão que aprender a se virar. Qual é o problema da igreja de hoje? É porque é todo mundo menininho, é todo mundo bebezinho. A maioria das pessoas que vão à igreja hoje, elas não sabem orar, elas não conhecem a Bíblia, elas não conseguem pregar, elas têm medo de expulsar demônio, eles não têm coragem de orar por um enfermo. Mas a gente está cantando vitória, por quê? Porque a gente tem uma indumentária bonita, porque falamos línguas estranhas. Ei, Deus tem uma responsabilidade para a igreja na terra de anunciar a verdade do evangelho com clareza. Ei, você não pode ficar encurralado dentro de um ninho, porque você vai morrer. Então a águia projeta o seu ninho com espinhos pontiagudos, porque ela sabe: eu não posso ficar aqui mantendo para sempre. Vai chegar uma hora que vai exigir a responsabilidade da vida. Vida cristã exige responsabilidade. Não dá para ficar a vida inteira na oração do pastor, da pastora. Não dá para ficar a vida inteira na barra do líder, na barra de fulano. Não, deixa eu te dizer. Sabe por que algumas provas acontecem dentro da igreja? É porque Deus dizendo: eu estou apertando para ver se você acorda. Bendito seja o nome de Jesus. Ei, escute! E quando os filhotes da águia vão se alimentando, eles vão ganhando estrutura e peso. E agora eles são obrigados a aprender a voar, porque senão o peso vai ficar tamanho que os espinhos irão feri-lo a ponto de matá-lo.
Sabe por que muitas pessoas morrem na caminhada da fé? Porque elas abandonam a responsabilidade. Quantas vezes, isso em 2008, eu falava, eu vou batizar. E os jovens da minha igreja, era lá no Cama, a Debbie também, lá no Cama dizia, batizar é coisa séria, fala, cuidado. Aí como me chama, os santos diziam, é melhor não batizar agora do que batizar e fazer besteira, porque batismo é coisa séria, e todo mundo tinha eles como pessoas sérias, mas não passavam de covardes, aleluia, anulando a responsabilidade do evangelho. Isso soa bonito no meio de religioso. Não vou batizar agora não, porque é muita responsabilidade. Eu não vou querer dirigir um departamento não, porque é muita responsabilidade. Ei, responsabilidade no evangelho Deus só dá para quem abraça a causa, aleluia. Não tem como, aleluia, Deus entregar a responsabilidade do reino para quem não tem coragem de vivê-la. Meu Deus, eu ainda estava mentindo, fazendo um monte de coisa errada. Eu falei, eu quero me batizar, porque eu cria que em cada processo do evangelho Deus iria transformar a minha vida. Sabe aqueles jovens que não queriam, até hoje não se firmaram. E é isso, porque o passo de fé, ele é feito por quem crê. Muitas vezes na minha juventude da igreja eu pensava o seguinte: oh Deus, muda tudo, amanhã de manhã eu quero amanhecer com outra cabeça. Não, você vai amanhecer com a mesma cabeça. Pastor, por que muitos jovens não são convertidos? Porque muitos crentes ainda depois de 20 anos de crente não são convertidos, porque não amaram a palavra de Deus. Israel estava vivendo uma apostasia, porque eles haviam abandonado os preceitos do Senhor. Ainda no reinado, aleluia, de Acabe, a ponto de Acabe olhar para ele e dizer: tu és o perturbador de Israel. Ele diz: perturbador de Israel é tu e a casa do teu pai, que abandonaram os mandamentos de Deus. Você não precisa fumar maconha para viver longe do Senhor. Não precisa se prostituir para viver longe de Deus. Não precisa entregar a alma em um centro de candomblé para dizer que não serve ao Senhor. Você pode ficar aqui sem ter vida com Ele. Muitas vezes é até mais fácil você ficar iludido aqui do que lá fora. Por quê? Porque lá fora toma um choque de realidade, passa por um apuro e diz: eu não posso viver sem Jesus. Mas muitas vezes dentro da igreja nós perdemos essa noção da realidade. Vivemos uma vida fria e nos acostumamos com ela. Que é isso? A responsabilidade do evangelho, ela não pode, sabe, ser dada de qualquer forma. Isaías, quando escreve o capítulo de número 40, Isaías carrega um peso na sua alma, porque ele sabia: a nação não vai se arrepender e ela terá que ser julgada. A nação não vai se arrepender e ela terá que passar mais uma vez pelo cativeiro. Igreja do Senhor, às vezes eu penso dentro de casa, lendo os textos bíblicos, a nossa geração não aguenta um exílio. A nossa geração não aguenta uma perseguição. Talvez não me tenha por ignorante, mas talvez você negaria Jesus fácil, com uma arma na cabeça. Isso revela o tamanho da nossa entrega. Israel agora vive uma apostasia. Só que o profeta vai lembrar o povo que estava acostumado com uma vida pecaminosa, que se eles se voltassem para o Senhor, tudo poderia mudar. E aqui entra a nossa geração. Eu me esforço dia após dia para que onde eu possa pregar, eu possa trazer uma esperança através da palavra. Sabe, as pesquisas da OMS diz, sabe o que? Olha, foi ontem de ontem, se não me engano, que eu lia. O IBGE publicou o seguinte: que até, olha só, até 2035, 70% das meninas entre 17 a 23 anos
estarão se prostituindo, porque é uma forma mais fácil de ganhar dinheiro. Olha essa perspectiva. Essas perguntas foram feitas dentro de escolas, dentro de faculdades, foram feitas dentro de ONGs. Bendito seja o nome do Senhor. E quando pegaram um nível, uma lista escolar de meninas que desistiram da escola, de faculdade, qual era o motivo? A maioria achou que se prostituir era mais fácil, ganhava muito mais. Deixa eu te dizer, irmão, no nosso país, onde se diz que mais de 50% são cristãos, tem uma expectativa que daqui 10 anos 70% de jovens que poderiam estar na igreja louvando o nome do Senhor estarão acabando com a sua vida em um mundo perdido. Mas aqui é onde tem que se levantar uma nova geração, porque o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do coração de Deus. Eu entendo que o mundo lá fora faça pesquisa e até tem um resultado negativo, porque eles não têm a fé que nós temos, eles não conhecem o Deus que eu conheço. Eu entendo que os jovens lá fora até digam que o fim deles será um fim de bebida, um fim de vida promíscua, mas eu também entendo que existe uma geração de jovens que estão dentro de uma igreja, diante de um altar, dizendo: eu vou fazer a diferença. Esses jovens se caíram, mas eu estou renovado. E agora, pastor, agora que eu estou de pé, eu não vou acusar ninguém. E o que você vai fazer? Um ao outro ajudou, e o seu companheiro disse: esforça-te, esforça-te, esforça-te. Capítulo de número 6, Isaías vai entender algo poderoso. Por quê? Isaías, antes de estar profetizando, também precisou viver o processo de Deus. Capítulo 6, ele diz o seguinte: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a cauda do seu vestido ou do seu séquito, depende da sua tradução, enchia todo o templo. E vi os serafins que voavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. Mas diziam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías agora vê o trono de Deus e a sua grandeza. Quando ele percebe que o trono de Deus está visível aos seus olhos, ele diz: ai de mim, que sou homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios, porque os meus olhos viram a tua glória. A Bíblia diz que quando ele confessa que ele era de lábios impuros e habitava também no meio de um povo de lábios impuros, o anjo pega uma tenaz e tira uma brasa do altar, toca na boca de Isaías, e a voz de Deus ecoa para ele dizendo: o teu pecado foi perdoado, você foi purificado. Sabe por quê? Porque Deus só vai tocar aonde você reconhecer que é falho. Isaías sabia: é a minha boca que me faz errar. Deus tocou para que ele não pecasse mais. Se fosse os olhos, Deus tocaria nos olhos. Ei, jovem, eu não sei onde você está tropeçando. O que eu estou dizendo aqui nessa noite é: assim como Deus levantou Isaías, Deus está levantando uma geração que acredita. Como é que é? Deus só toca onde você reconhece. A geração vai crescendo sem exemplo. Quantos homens na igreja que era para dar exemplo para os homens mais novos? Você vê, falta homem dentro da igreja. As mulheres viram lá, os caras ficam em casa, assistindo televisão, série, viciado, é videogame, é no seu. O sangue de Jesus tem poder. É tempo de um renovo. Nós não podemos deixar com que a obra do Senhor morra. Nós não podemos deixar
com que as igrejas sabem. Irmãos, uma igreja fecha hoje, a pessoa nem se entristece, ela fala: o pastor que era fraco, é o pastor que era ruim. Olha a gravidade da igreja, olha o pensamento e o coração das pessoas. Aí uma pessoa dizer: vamos se unir àquela igreja então. Vamos tirar que nós temos 300 membros, vamos mandar 50 para lá, para auxiliar, para ajudar. Essa igreja dividida quer morar no céu aonde? Isaías estava dizendo: eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu preciso ser transformado. Ou a igreja reconhece que ela tem que ser renovada e transformada, ou ela vai sucumbir. Mas eu digo uma geração de homens fracos dentro da igreja, porque crente é viciado em pornografia. É difícil você encontrar um homem na igreja que não mente, que não vê pornografia, que não se masturba, porque são homens frios, se acostumaram a estar diante do altar em pecado sem se arrepender. São homens que não têm moral dentro de casa com a esposa, com o filho. A esposa nunca vê orando, o filho nunca lê a Bíblia com ele. Isaías teve que profetizar para uma nação que estava acostumada a viver de qualquer jeito. Não tinha mais culto nos bares. Na nação de Israel, os pais não sentavam mais com os filhos para ensinar a adorar. O marido não consolava mais a esposa. Estava uma bagunça. Mas qual era a esperança? Eram jovens. Só que Deus mostrou o seguinte: os jovens de Israel não estão crescendo pelo aprendizado do que lê, estão crescendo pelo aprendizado do que eles veem. Então aqueles jovens tinham a seguinte rotina: eles moravam dentro de uma casa onde os pais não cultuavam mais a Deus, onde não havia mais respeito pelo Senhor. Eles estavam em uma casa que se dizia cristã, mas ali não tinha uma prática de oração, não tinha um dia de devocional, não era resolvido as coisas segundo a palavra de Deus. Aqueles jovens cresciam numa casa onde o pai e a mãe ficavam brigados uma semana, um mês, a ponto de um ir para um lado, o outro ir para o outro. E eles cresceram o seguinte: se servir a Deus é ter uma vida bagunçada, é melhor ficar de qualquer jeito. Porque aqueles jovens olharam para aquela geração e diziam: eles dizem que servem a Deus, eles sacrificam no monte, sacrificam no altar, mas a vida continua errada. E eles começaram a perceber: é em vão ter uma vida de sacrifício se o resultado é negativo. Então a esperança que os velhos tinham nos jovens também havia morrido. Aí Deus vai levantar Ananías e vai dizer aos jovens: certamente vai se cansar. Deus nem disse que os velhos se renovariam aqui, mas ele disse: o jovem que espera no Senhor, ainda que ele caia, ele vai ser renovado. Eu vou levantar o Deus. Ei, jovem, escute: Deus conta conosco. Quando você lê todo o livro de Isaías, no capítulo 40, irmão, você vai ver que a bagaceira estava grande. Esse povo cheio de pecado. Eles diziam o seguinte: pastor Lúcio, mas nós estamos jejuando. Se você ler do capítulo 55 ao 58, você vai ver qual é o verdadeiro jejum que Deus pede. Muita gente aprendeu: não, jejum é ficar sem comer, sem abstinência de alimento. Aleluia, você pode inserir isso ao seu jejum. É porque eu estou no jejum de Daniel, 21 dias comendo legume. Até a Bíblia deu errado, porque comendo legume ficou só 10. Como teremos resultados espirituais se nosso conhecimento é turbado? Aí o povo diz o seguinte: não vamos abandonar nosso pecado, mas vamos jejuar. Aí ficaram sem comer, vestiram um pano de saco, começaram a andar descalço e jogar cinza. Aí Deus levanta o profeta e diz: vocês acham que eu tenho prazer em que vocês fiquem sem comer, que vocês fiquem sem banhar, que
se cubra com panos de saco e com cinza sobre a sua cabeça. Aí Deus levanta Israel e diz: olha, Israel, este é o verdadeiro jejum que Deus pede, que vos abstenhai da prostituição, da carne sufocada, da língua maledicente. Desvia o teu ouvido da conversa forte. Deus está falando o seguinte: ficar sem comer é fácil. Eu quero ver você segurar sua língua na boca. Ficar sem comer é fácil. Eu quero ver você tocar o joelho. Ei, ficar sem beber água é fácil. Eu quero ver você entusiar a sua carne. Deus estava dizendo: eu não quero que mais me mete. Arrasta o coração para ter renovo. Arrasta o coração para ter renovo. Aí a nossa geração aprendeu isso. Qual é o seu jejum? Eu estou jejuando de Big Brother. Não, pelo amor de Deus, você está de sacanagem. Aí estou fazendo jejum, um mês sem ver novela. Ele não perdeu nada, é só porcaria. Você não tinha que fazer o jejum, você tinha que abandonar. Essa geração que vive disso, se você fizer um voto de 500 reais na igreja, eles não fazem. Ele paga 500 conto para assistir a Fazenda Exclusiva, para ver o que é homem de sunga, mulher de biquinizinho, para ver bunda, para ver peito, o sangue de Jesus. Eu não estou preocupado se eu vou te agradar, não. Aleluia, eu não sou blogueiro. Bendito seja o nome do Senhor, eu sou profeta. Se você quer viver o renovo de Deus, Deus levanta Isaías. É tão pesado o tempo que Isaías profetiza, que toda vez que ele abre a boca, ele corre risco de ver. Prenderam Isaías, mas não adiantou. Isaías começou a profetizar no caso: vamos cortar o meio, derramos uma parte do seu corpo em um lugar e outra extremidade, para que ele não ressurja. Deixa eu te falar, irmão. Você quer viver o renovo de Deus? Para encarar a realidade. Você vai ter que ter peito para encarar o pecado dentro do departamento que você está. Você vai ter que ter